Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós damos início a este culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós teremos como pregador o nosso pastor Marcos, que estará falando sobre entendendo o coração. Que você possa ser edificado aí da sua casa e que daqui o Espírito Santo possa te alcançar aí, amém? Tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é,
palavra de Deus, em Colossenses 2, no versículos 9 e 10, diz que em Jesus Cristo habita toda a plenitude, que no nome de Jesus Cristo há todo o poder. Meu querido, pelo nome de Cristo nós fomos salvos e curados. Amém? Estaremos agora com a ministração do pastor Marcos. A paz de Cristo Jesus. Espero em Deus que você esteja bem, você e a sua família, todos na sua casa. Espero também em Deus que você esteja aproveitando bem o seu tempo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Eu vou trabalhar aqui um texto conhecido. E se você está estudando a lição bíblica nesses últimos sábados, então vai estar um texto fresquinho na tua mente. E se você não está estudando, está lá na lição esse texto também. Certo? Mais um motivo para você estudar. Então, Mateus capítulo 13, o pano de fundo aqui, antes da gente fazer a leitura, para que você já prepare aí o teu coração, é um momento aqui complicado no meio da nação de Israel, quando Jesus ele está ensinando o povo, na verdade pregando, né? E ele teve aqui algumas dificuldades aqui com a liderança judaica, e no capítulo 13 ele vai usar parábolas para ensinar o povo. E é interessante o que ele diz. Por que ele está usando parábolas? E se você não entender essa parábola, é uma coisa muito séria. Então, eu espero em Deus que você entenda. Então, Deus está te dando a oportunidade. Então, eu vou tentar dividir aqui essa minha palavra em duas partes. Vou fazer a leitura aqui inicial da parábola em si, porque depois tem a explicação. E depois eu vou também dar uma pincelada aqui, de forma bem rápida, né? Porque quando Jesus ele fala de algumas parábolas, e depois ele fecha esse período aqui das parábolas, falando o que vai acontecer. Aí ele está falando de fim do mundo, ou fim dos tempos. Né? Jesus ele usa a expressão aqui, consumação do século. Aí nós já vamos ver já aqui no texto. Então vamos lá, Mateus capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim o texto. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por 1. Aí ele, nesse momento, ele fecha dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí no verso 10, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Aí vem a explicação de Jesus, o porquê dele falar por parábolas naquele momento, com aquele povo, com aquelas pessoas. A partir do verso 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Olha o que Jesus está dizendo aqui. E isso é um cumprimento de uma profecia. Verso 14 aí, ó.
Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Agora, aqui é o centro dessa parábola, aqui dessa explicação de Jesus, verso 15. E é isso que eu queria que você guardasse no teu coração. Que aqui é que está a encrenca. Porque o coração deste povo está endurecido. E de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aí Jesus ele diz assim: bem-aventurado, pois, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então agora eu convido você, com base nesse texto aqui, nós vamos orar e pedir a graça de Deus, que Deus fale conosco através desse texto. Amém? Fecha os teus olhos aí, com quem você está aí na sala, ou na onde você estiver no recinto da sua casa. Se estiver sozinho, fecha os teus olhos. Se estiver com mais alguém, convide ele para orar com você. Pare o que você está fazendo, pare com tudo, vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, todo louvor e honra a Ti. Nós te louvamos, bendizemos, glorificamos e adoramos o teu santo nome, Senhor. Agora, a responsabilidade aqui é tentar entender e tentar aqui dividir um pouquinho, Senhor, da tua palavra aqui, em especial, Senhor, aqui o que significa essa parábola aqui do semeador. Talvez muito simples e fácil para alguns, e talvez incompreensíveis para outros. E eu não sei, Senhor. Tu sabes porque tu conheces o coração. A parábola tem que ser entendida com o coração, Senhor. É com o coração que se entende. Então, que esses que estão tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, que o Senhor permita eles entenderem com o coração. Peço a Ti graça, sabedoria e entendimento, e que a Tua infinita bênção seja sobre a vida de cada um dos seus, ó Pai. Te peço em nome de Jesus. E agora eu vou pedir a gentileza de você virar a folha da tua Bíblia aí, final aí do capítulo 13 de Mateus, porque depois Jesus ele vai contar outras parábolas. Ele vai entrar aqui com uma parábola aqui do joio. O nosso foco aqui é a parábola do semeador, nós já vamos entendê-la. Mas só para você entender aqui, o capítulo 13 de Mateus, vem na sequência a parábola do joio, vem aí a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, depois, porque Jesus falou por parábolas, a explicação da parábola do joio, e quando ele fecha essa explicação da parábola do joio, aí no capítulo 13, no verso 41, aí ele vai mostrar que essa parábola ilustra o mundo, né, a parábola do joio, e aí ele vai falar como é que vai ser o fim do mundo. Aí ele fala aí no versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, então quem vai fazer a colheita vai ser os anjos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que causam escândalos, ou aquilo que causa escândalo, e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Eu gostaria que você prestasse atenção aí no final do verso 42. Se você entender isso aí, eu já me dou por satisfeito. Verso 42. Depois você compare isso daqui com o final do verso 50. Jesus diz assim, ó, e os anjos vão lançar essas pessoas más, né, iníquas, os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Mas para o justo, verso 43, eles resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Aí Jesus vai forçando aqui, como a gente costuma dizer, a amizade. Ó, quem tem ouvidos, ouça. Final do verso 43. E aí no verso 49, depois ele fala, depois da parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede, que pesca todo tipo de peixe, que depois esses peixes são separados. E ele fecha essa parábola aqui da rede, né, aí no verso 49, falando no fim do mundo de novo. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então o anjo vai separar quem é mau e quem é justo.
e vai lançar os maus, né? Os lançarão, verso 50, os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então não se engane. Se tu não for para o céu, esse é o teu lugar. A proposta de Deus é que você vá para o céu. Mas para você ir para o céu, você precisa entender a palavra de Deus com o teu coração. Primeiro você tem que ouvir e você tem que entender. E aí Jesus ele vai dizer aqui no capítulo 13, verso 15, que você tem que ouvir e entender com o coração. Se você ouvir e entender com o coração, então você passa por um processo de conversão. É isso que Jesus está dizendo. Isso não sou eu que estou dizendo, é o texto. Olha aí o verso 15, final do verso 15. Você entende com o coração, se converte e Jesus cura você. Mas cura o quê, pastor? Aquilo que tem que ser curado. Não o que você acha que tem que ser curado. Aquilo que Deus sabe que precisa ser curado na sua vida. Não é o que você quer, é o que Ele quer. Então, é importante você entender isso. E essa parábola do semeador, eu queria trabalhar ela aqui de uma forma rápida, porque às vezes você está lendo ela aqui, se você lê depois a parábola do joio, porque uma coisa aqui é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a parábola do semeador, ela tem uma aplicação, ela tem um contexto. A parábola do joio é uma outra aplicação e é um outro contexto. Então a parábola do joio, joio e trigo, Jesus está falando que a pessoa, ou ele é joio, ou ele é trigo, e eles vivem juntos no mundo. Em dado momento, vai ser colhido. Quem é trigo vai para o celeiro de Deus. Quem é joio vai para a fornalha, vai ser queimado. Então essa é a parábola do joio. A parábola aqui do semeador, aí é um outro contexto. Por quê? Porque no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, então eles vão pedir para Jesus explicar a parábola, essa mesma parábola aqui do semeador. E aí Marcos 4,14, Jesus fala o seguinte, que o semeador semeia a palavra. Então o que é semeado é a palavra. E aí o solo, esses solos aqui, aonde cai essa semente, que é a palavra, aí é o coração do ser humano. E aí tem esses 4 tipos de pessoas aqui. Nós temos aqui Mateus 13, 4. Uma parte caiu à beira do caminho. E aí eu já queria que você gravasse essa informação, que esse beira do caminho, o inimigo dele é o diabo. Beira do caminho lida com o diabo. É o diabo que tira. Nós já vamos ver isso aqui. Jesus explicando. Outra parte é o solo rochoso, verso 5 aí. A outra parte caiu em solo rochoso. Solo rochoso, o meu inimigo sou eu mesmo. É a minha briga contra a minha carne. E tem um outro aqui, que é o verso 7, que é o entre espinhos. O entre espinho, o inimigo da pessoa é o mundo. São as coisas, são os bens, é o dinheiro, é o glamour. É o jogo de interesse. É toda essa parafernália que nos cercam. Então nós temos os 3 inimigos aqui nessa parábola. Nós temos o diabo, eu tenho a minha carne e eu tenho o mundo. E a 4ª tipo de terra ou de coração é chamada aqui boa terra, que é o verso 8. Esse aqui é aquele que está com o coração preparado para receber a palavra de Deus e ela vai frutificar porque ele pertence a Deus. Porque ele entende o projeto de Deus. Então nós vamos entender isso através da explicação dessa parábola aqui e nada melhor ou nada mais perfeito para explicá-la senão aquele que disse a parábola, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí eles pedem para ele explicar essa parábola, aí ele vai explicar aqui a partir do verso 18, aqui, ó. Mateus capítulo 13, verso 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Aí o verso 19. Todos os que ouvem a palavra, olha só, primeiro passo, Jesus está dizendo que a pessoa ouviu.
Essa parábola aqui não é para quem não ouviu. Não é para aquela pessoa que o texto bíblico não chegou. Não é para aquela pessoa que ainda não foi alcançada. Não é essa pessoa. Essa parábola é para quem já ouviu. Essa parábola é para mim e para você. Então essa parábola é para quem ouve a palavra do reino. Então, no caso aqui, ó, a todos os que ouvem, verso 19, a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, qual que é a sacada aqui desse beira do caminho? Jesus está usando uma linguagem de agricultor. Então, o público dele é um público que conhece a agricultura. Então, tem os campos, e naquela época era feita de uma forma a semeadura. Então, via de regra, né, como os campos eram difíceis de ser trabalhados, o campo era arado, aí o semeador metia a mão ali na sacola, ou dependendo do lugar, chama bornal, né? E pega, enche a mão de semente e joga. Só que na beira dos campos, tinha o que a gente chama, dependendo do lugar, um trilho, por onde as pessoas passavam. Ou caminho, né? Ou beira do caminho. Então é aquele trilho, aquele caminhozinho que fica do lado do campo. Então a semente, como aquele lugar ali sempre estão passando pessoas circulando ali, é uma rota, então aquele solo está endurecido. Então a semente cai ali, mas não tem como ela germinar, porque o solo é duro. Então Jesus está falando, o coração dessa pessoa, as palavras, quando o texto bíblico chega no coração dela, é muito duro o solo e ela não germina. E se ela não germina, vem o diabo e pega ela, tira ela do coração da pessoa. Verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, eles ouvem, mas não compreendem. Por que não compreende? Porque o coração está duro. Aí vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Então a semeadura é feita no coração. Só que o coração está duro. Porque a pessoa não quer dar espaço para a palavra de Deus entrar. E se ele não dá espaço para a palavra de Deus entrar, quando a palavra de Deus chega, o diabo vai e tira. A palavra de Deus chega, o diabo vai e tira. E não tem palavra de Deus no coração dessa pessoa. Porque é coração duro. Então esse é aquele, Jesus está falando aqui, é beira do caminho. E o inimigo dele aqui é o diabo. É o diabo que está tirando a palavra, que está sendo lançada no coração dele, só que o coração está duro. O coração está duro, logo a palavra não vai permanecer, ela vai ser tirada. Então este é a beira do caminho. Aí no verso 20, nós temos aqui o solo rochoso. Agora vamos ver quem é esse solo rochoso aqui, ó. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ele ouve a palavra e recebe essa palavra, de imediato ele recebe essa palavra com alegria. Ele fica alegre, ele se alegra. Mas, aí tem o verso 21. Tem um mas aqui, né? Sempre tem um mas, irmãos. Verso 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Então toda aquela alegria que a pessoa teve quando ele ouviu a palavra, às vezes é comum a gente ter alguns eventos na igreja, a gente convida pessoas, às vezes um amigo, um familiar, e ele vem e ele fica emocionado, e ele aceita Jesus, ele levanta a mão, e tal, mas não tem raiz. E se não tem raiz, não vai permanecer, infelizmente. Verso 21, mas não tem raiz em si mesmo. Então essa palavra, ela cai no coração da pessoa, só que ali tem um pouquinho de terra, mas embaixo é uma pedra. E a raiz da palavra, ou a palavra de Deus, não penetra nesse coração. E aí esse coração, por a palavra não penetrar, aí enxergando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Aí aquela pessoa que ela aceita Jesus, né?
dependendo do contexto que ela vem, ela fica com vergonha de dizer para as pessoas que aceitou Jesus, ela não tem coragem. E aí, quando descobrem que ela aceitou Jesus, aí vão começar a tirar uma onda com ela. Às vezes causa angústia no coração. Às vezes, dependendo da situação, ela vai se sentir constrangida. E no final do verso 21 diz que essa pessoa logo se escandaliza. Quando eu estava lendo isso daqui, eu me lembrei, logo quando eu aceitei Jesus, me aconteceu uma situação interessante, que me veio à mente, né, quando eu estava lendo esse texto aqui. Quando eu aceitei Jesus, eu trabalhava no Correios, né, eu era carteiro, e a gente trabalhava num grupo de pessoas já há um bom tempo. Então, a gente sempre saía juntos para almoçar. Normalmente a gente levava a marmita, né? Mas como a gente trabalhava direto, segunda a sábado, no sábado a gente não levava e ia almoçar todo mundo junto. E quando você faz esse ciclo de amizade, então era comum no sábado a gente almoçava e bebia, né? Aí tomava umas. E aí eu me lembro, quando eu aceitei Jesus, aí que eu cheguei e comentei que eu tinha sido alcançado, né, pela graça de Deus, né, que eu estava servindo a Cristo. Aí imagina, né, os amigos, né, os amigos de boteco. E aí quando foi um determinado dia, um desses meus amigos, eles começou a me questionar, né, se eu ia almoçar com eles, porque como é que eu ia almoçar com eles e não ia beber. Aí foi aonde que eu tive que a gente chama um estalo, né? E eu falei com ele, pô, se você não respeitar a minha decisão, isso quer dizer que você não é meu amigo. Então, cessa aqui a nossa amizade. Aí ele falou, não é bem assim. Eu falei, uai, eu respeito vocês do jeito que vocês são, vocês têm que me respeitar. Então, quando a gente olha essa questão aqui de ouvir a palavra e recebe com alegria, às vezes é empolgação, e às vezes você conhece o contexto que a pessoa vem, e não dá para saber, só Deus para saber se aquela pessoa ali é um solo rochoso ou não, mas é muito difícil o processo. Então, nessas horas, as pessoas elas não querem ter que abrir mão de algumas coisas para andar com Cristo. Então, uma pessoa, às vezes, que era da noitada, ele não quer abrir mão da noitada por causa de Cristo. Uma pessoa que era da mesa ali do boteco, né, da mesa ali do snook, né, aquela pessoa ela não quer abrir mão daquilo ali por Jesus. Então, na verdade, o maior inimigo é ela mesma, é a carne gritando, a carne querendo aquilo. Então, esse tipo de pessoa, se ele não entender isso, porque é uma luta diária, aquilo que Paulo fala, né? É a minha luta da minha carne, né? Contra o espírito. Então, não é impossível, mas a pessoa precisa se posicionar. Porque senão ela se escandaliza. É o que Jesus está dizendo aqui no final do verso 21. Ela logo se escandaliza. E por causa do quê? Dos prazeres da carne. E aí tem um outro grupo, então essa pessoa, o solo rochoso, o inimigo dela é a carne. Aquele que caiu à beira do caminho, a semente, o inimigo dele é o diabo. Esse aqui, o solo rochoso, o inimigo dele é ele mesmo, a carne. E agora nós temos o terceiro grupo aqui, que está no verso 22, que é o entre espinhos aqui. Ele ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A palavra ele ouve, a palavra vem para o coração, mas lá dentro do coração já tem outras coisas. E ali vai medir forças com a palavra. E aí essas coisas vão sufocar a palavra. Porque talvez para essa pessoa, isso daqui fica fácil de você entender quando você vê uma pessoa que gosta de ostentar. Tem pessoas que gostam de ostentar, né? Às vezes ele tem condições, mas às vezes não tem, mas ele quer ostentar. Ele quer viver um mundo fora da realidade dele. Então, para essa pessoa que gosta de ostentar é muito difícil.
ele viver fora daquele cenário. Né? Então é uma pessoa fascinada com as riquezas, fascinada com o mundo, né? Com os cuidados do mundo, com a sociedade. E aí você vê isso é muito comum, você vê isso na nossa sociedade, principalmente em ano de eleição. Em ano de eleição você vai ver, às vezes, um candidato, de manhã ele está num culto evangélico, à tarde ele está numa missa, à noite ele está lá no terreiro de Umbanda, depois ele está numa mesquita. Aí você fala assim, não, mas ele vai governar para o povo. Sim, mas olha esse sincretismo. Mas por que ele faz isso? O que move ele? Aí você vai pegando outras pessoas, outros tipos de pessoas, de profissionais. Então, o que é mais importante para a pessoa? A fascinação, o glamour, a riqueza ou o reino de Cristo? Então, quando a pessoa ela é muito fascinada pelo mundo e pelas riquezas, a palavra de Cristo ou o texto bíblico é sufocado. E ele não vai frutificar. Vai ser um terreno infrutífero no coração dessa pessoa. Então, o inimigo dessa pessoa é o mundo. Então, nós temos aí os 3 inimigos terríveis que derruba qualquer pessoa. Nós temos o diabo, nós temos a nossa própria carne e nós temos o mundo. Ou o mundo, a carne e o diabo. Esses são os nossos inimigos. E esses inimigos é que vão nos levar para isso aqui que está no verso 42 do capítulo 13, que é chorar e ranger os dentes, porque vamos ser condenados. Esses 3 inimigos. Ou, aqui no verso 50, haverá choro e ranger de dentes, condenação. Mas, existe ali o solo frutífero, né? O coração que recebe a palavra com alegria, que está aí no verso 23, né? Que é aquele solo que tem sede pela palavra de Deus, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica. Aí aqui começa a encrenca, viu? Porque se você acha que você é cristão e você não frutifica, tem alguma coisa errada. Ou a Bíblia está errada, ou você está errado. Como não existe margem para a Bíblia estar errada, então você está errado. Se eu não frutifico, o erro está em mim, não está no texto. E é isso que nós precisamos entender. Verso 23, de novo. O que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende e frutifica. Agora, a quantidade, aí é com Deus. Alguns vão produzir 100 por 1. Outros vão produzir 60. Outros vão produzir 30. Número não é importante. O importante é frutificar. E eu queria fechar aqui essa palavra, orando com você, pelo seu lar, pela sua casa, porque quando você começa a ler o texto bíblico, né, aí a gente vai ver que a gente perde muitas oportunidades. E às vezes a gente confunde algumas coisas. Às vezes a gente acha que nós temos que convencer as pessoas. Nós não temos que convencer ninguém. Nós temos que falar do amor de Cristo. Se a pessoa der ouvido, bom solo, a palavra vai entrar, ela vai entender, ela vai se converter, Jesus vai trabalhar na vida dela, ela vai ser salva. Se ela não der ouvido, choro e ranger de dente. Mas o papel de falar é nosso. Então nós não temos que ficar achando que nós vamos converter as pessoas, que nós não vamos. E uma das formas que a gente tem de abrir um diálogo com uma pessoa nos dias atuais é olhar para a necessidade das pessoas. Olha a sua volta. Quantas pessoas necessitadas? Nós estamos com um problema sério, que não se pode se locomover. Está aí um frio terrível. Você tem um monte de morador de rua espalhado aí pelos centros das cidades. Você tem aí, às vezes, seu vizinho padecendo ali necessidade. E, às vezes, a gente fica aí... Às vezes, a pessoa está morrendo do nosso lado e a gente não se dá nem ao luxo de perguntar. Então, comece a perguntar para as pessoas se elas estão precisando de ajuda. E não se preocupe se ela vai se converter ou não.
Esse não é seu papel. Seu papel é falar do amor de Jesus para ela. Então, frutifique. Comece com os seus, comece com os da sua casa. A irmã Marlene havia pregado, né, acerca de tornar o nosso lar um ambiente agradável a Deus. Pense nisso. Como é que está o seu lar? Como é que está a sua casa? Como é que está a sala da sua casa? Ela tem sido lugar de culto, de adoração? Você tem louvado a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que Deus tem te dado? Você tem louvado a Deus junto com a tua família que é presente de Deus? Ou você está se preparando para todo mundo ir lá para o Lago de Fogo? São decisões, irmãos, que nós precisamos tomar. Eu acho que nós precisamos refletir mais sério nisso. E Deus está nos dando a oportunidade, Deus está nos dando o tempo, Deus está nos dando palavra. Basta a gente querer. Amém? Então eu convido você neste momento a fechar os teus olhos e nós vamos orar aqui, agradecidos a Deus por este momento que Ele nos deu aqui de reflexão. Amém? Pai amado, eu te louvo e te agradeço por este momento. Não sei quantas pessoas estão ouvindo essa reflexão, não sei quantos estão tendo a oportunidade de avaliar, não sei que tipo de solo é, não sei se vão para o céu ou não. Tu sabes, tu és o dono dos céus e da terra, tu és o dono do lago de fogo, Senhor. Ele é teu, ele te pertence. Então está nas tuas mãos a minha vida e a vida de cada ouvinte, Pai, de cada família, Senhor, que está ouvindo essa palavra. Que a tua graça seja sobre as nossas vidas, Senhor. Dá-nos entendimento, sabedoria, maturidade. E nos dê, Senhor, a coragem para tomar uma decisão sincera diante de Ti, Pai amado. Te louvo e te agradeço por este momento e por esta palavra, em nome de Jesus. Louvor e honra ao Teu santo nome, Senhor. Amém. Amém. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10, Jesus Cristo nos ensinou uma oração. Agora, neste momento, eu não quero que você cante juntamente conosco, eu quero que você orasse junto com a gente. Amém? Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu descer.
paz do Senhor. É motivo de grande alegria mais uma vez estar aqui para fazer esse momento de oferta. Já agradecida ao Senhor por todas as grandes obras e maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 9, um único versículo, está escrito assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Nós conhecemos essa passagem que fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Eram muitos homens, muitas mulheres, eles tinham acompanhado Jesus, ficaram o dia inteiro ouvindo os ensinamentos do mestre e estavam todos famintos. E aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, o que vamos fazer para alimentar essa multidão? E um dos discípulos fala, mas 200 dinheiros não seriam suficiente. E aí chega um dos discípulos e fala, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Naquele momento, eu creio que Jesus Cristo, Ele testa os seus discípulos. O que são 5 pães e 2 peixinhos apenas para uma grande multidão. Mas para o Senhor Jesus é mais do que o suficiente. Porque tudo que Ele precisa é de alguém que tenha uma boa vontade. Alguém que tem o interesse de começar, de se apresentar. Aquele jovem se apresenta com aquela pequena quantidade. E o Senhor Jesus faz um grande milagre na vida de todas aquelas pessoas. A palavra do Senhor diz que todos foram alimentados, satisfeitos. E ainda sobraram 12 grandes cestos cheios. Quando nós olhamos para isso, nós vemos o sobrenatural. Nós vemos mais do que um milagre. Nós vemos o amor do Senhor, a importância que Ele dá para cada necessidade daquelas pessoas. E a fome, naquele momento, era uma dessas necessidades. E nem isso o Senhor deixou passar. O Senhor supriu essa necessidade. Ele faz isso na minha e na tua vida. Talvez você fale, mas o que essa palavra tem a ver com oferta? O que é na tua vida que parecia tão pouco, tão pequeno, que o Senhor fez crescer, que o Senhor multiplicou grandiosamente, que o Senhor transformou em abundância e fez com que você prosperasse em áreas da sua vida que você jamais imaginou. Por isso que eu te peço, seja bondoso, seja generoso para com a obra. Não deixe de ofertar, não deixe de dizimar, não deixe de dar o seu melhor. Eu sei que aqui é um momento de oferta, mas muitas vezes nós ofertamos ou dizimamos por obrigação. E não é assim. Tem que ser por amor, tem que ser por alegria. Não só porque a obra é carente ou necessitada, nós sabemos que é. Mas porque nós temos que ter esse desejo no nosso coração de agradar a Deus. Ele não vai precisar desses valores. Mas o ministério precisa, a igreja precisa, vidas aí fora precisam de alimento, precisam de roupas, precisam de necessidades básicas que precisam ser supridas. Assim como o Senhor cuidou de cada um deles naquele momento, Ele continua cuidando de mim e de você. Então eu te peço, abra o seu coração para este momento e lembre-se, o Senhor já fez grandes coisas na tua vida e Ele tem muito mais para fazer. Amém? Oremos. Pai, te louvamos, agradecemos, Pai, pela Tua presença, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Te agradecemos porque o Senhor tem suprido a necessidade de cada um dos Teus filhos. O Senhor tem nos visitado, Senhor. O Senhor tem provido, Pai, tudo aquilo, Pai, que porventura esteja faltando, o Senhor está colocando na nossa casa, está colocando nas nossas vidas, nas nossas mesas, Pai. O Senhor tem alcançado cada um dos necessitados, cada um dos seus pequeninos, o Senhor tem visitado com o teu imenso amor. Continua cuidando, continua preservando as vidas que estão aí fora, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos que são fiéis, que permanecem fiéis, Pai, que são dizimistas, ofertantes, Pai. Mas neste momento eu quero te pedir, há muitos pais e mães de família que encontram-se desempregados, que foram, Pai, que perderam seus empregos no momento dessa pandemia, Senhor. E hoje muitos não têm com o que sustentar as suas famílias ou pagar as suas
contas, mas o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus da multiplicação. Vai de encontro, Pai, mostra para esse povo que o Senhor ainda faz milagre, que mesmo com todas as portas fechadas, no meio dessa crise, o Senhor abre portas de emprego, o Senhor provê tudo o que é necessário para os teus filhos, Pai. Honra, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que está aqui te louvando, adorando e bendizendo o teu santo nome, Pai. Cumpre tua vontade, teu querer em nós, e nós te louvamos e agradecemos, Pai, por todas as tuas bênçãos e maravilhas em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Irmãos, fechando aqui este culto de adoração a Deus, espere em Cristo Jesus que você e a sua casa estejam alimentados, que vocês guardem no coração tudo aquilo que vocês receberam através da palavra, através do louvor, através da oração pela oferta. São momentos que Deus tem nos permitido viver, mesmo estando distante uns dos outros, mas unidos com o mesmo propósito, nos preparando, como diz Paulo, seguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. Porque um dia esse céu vai se abrir, o Rei volta e a gente sobe para adorá-lo face a face. Enquanto isso não acontece, a gente vai vivendo aqui, tentando viver o Evangelho a cada dia. Amém? Então inclina a tua fronte, sejamos despedidos com a bênção que nos diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que Deus vos abençoe.